Segundo Samuel, capítulo 2, versos de 1 a 7. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade para vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, e eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos, e sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Louvamos-te, ó Deus, por esta manhã tão abençoada, dia que dedicamos especialmente para te adorar, refletir sobre a tua palavra, sobre a tua vontade, e dá-nos, ó Deus, que a entendamos e possamos vivê-la de uma maneira agradável a ti. Que cada um que está aqui, desde o mais novo até o mais velho, possa sair com a alegria de querer te servir, de querer honrar o teu nome, obedecendo os teus mandamentos. Tu és o nosso Deus, tu és santo, tremendo, Criador, o único que podemos, ó Pai, dizer que é Deus. Tu és um Deus misericordioso, e sabemos disso na pessoa do teu Filho, que se encarnou e morreu para nos dar vida. Sabemos disso, ó Deus, na pessoa do Espírito Santo, que mexeu conosco, com o nosso ser, com o nosso íntimo, nos fez ter fé, nos fez entender a tua obra, nos fez querer estar diante da tua presença, de entender que na igreja temos uma vida, mas que no mundo temos uma vida de grande responsabilidade para ti. Obrigado a Deus por ter colocado isso em nós, e que através de nós e através da nossa luz, muitas outras pessoas que ainda não te conhecem possam aprender mais da tua palavra. Usa-nos, ó Deus, eis-nos aqui, dá-nos, ó Deus, sabedoria e capacita-nos, ó Senhor, a fazer a tua obra neste mundo. Ajuda-nos a educar os teus filhos nos teus caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a mostrar que eles precisam entender a tua verdade. Ajuda-nos, ó Pai, com nossas crianças. Ajuda-nos a respeitar aqueles que são de mais idade. Ajuda-nos, ó Deus, a andar segundo a tua vontade. Pedimos a tua direção, pedimos, ó Pai, a tua orientação, no nome do teu santo e amado Filho Jesus. Amém. Caros irmãos, nós temos que pensar que ao longo desses sermões que estamos falando sobre Davi, nós estamos vendo um homem que mais acerta do que erra. Um homem que faz a coisa certa. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã, rapidamente, que nós pudéssemos pensar em sempre fazer a coisa certa. Nós precisamos entender que temos a direção do próprio Deus para agir de maneira correta. É triste ver Davi errando, mas ao final deste livro, quando ele relaxa e abaixa a guarda e comete um pecado terrível, e logo depois outro terrível, e logo depois uma mentira terrível. Mas é interessante ver que este homem até aqui tem andado de uma maneira correta e fazendo a coisa certa. O seu prazer é estar na lei do Senhor. Meus irmãos, para ser rei era necessário, segundo Deuteronômio, capítulo 17, que este homem deveria ter um traslado da lei embaixo do seu braço. Ele deveria andar com ele e meditar nele de dia e de noite.
não é à toa que o livro dos Salmos começa com o Salmo 1, que diz que o prazer de um homem deve estar na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Precisamos fazer a coisa certa. Os olhos do mundo estão sobre nós. E nós representamos o povo de Deus. E se nós fizermos a coisa certa, realmente vamos chamar a atenção pelo melhor. Algumas pessoas pensam que evangelizar é entregar tão somente folhetos na rua. Isso é pouco. Um folheto uma pessoa pega, amassa, joga, e muitas vezes nem entende o que está escrito lá. O que faz a diferença é quando o crente vive o evangelho e faz a coisa certa. E anda de maneira correta. Não estou dizendo que evangelizar seja errado com folhetos. É bom e é muito importante. Mas mais do que isso, é importante que nós vivamos neste mundo, espalhando a luz do Evangelho, brilhando com a luz do Evangelho. E meus irmãos, Davi se torna uma referência, mesmo não sendo um rei ainda entronizado, ungido, porque é um homem que faz a coisa certa, vive de maneira certa. Meus irmãos, nós chamamos isso de ética cristã. A ética cristã é o ensino sistemático da conduta e atitude em relação à vida para a qual Jesus Cristo nos chamou e fez nascer de novo. Por isso, ela se preocupa com a vontade de Deus realizada em nossa vida. Meus irmãos, nós podemos dizer que essa ética cristã, ela é teológica, porque leva a sério a prioridade de Deus em todo o comportamento humano. Deus vai gostar? Deus se agrada? Deus ficará feliz com isso? Deus está em primeiro lugar, por isso ela é teológica. Ela é cristã, sim. Em Cristo se encontra a mais perfeita forma de revelação. Se Adão errou, se os patriarcas erraram, se o próprio Davi, essa referência, o homem segundo o coração de Deus, errou, nós podemos olhar para Cristo e ver a perfeição. Alguém que não erra. Alguém que é a revelação perfeita de Deus, pois ele faz a vontade de Deus de forma perfeita. A centralidade da obra redentora e restaurada de Cristo é fundamental para quem quer viver segundo a vontade de Deus e fazer a coisa certa. É evangélica. Surge da revelação, compreensão e interpretação do Evangelho. Meus irmãos, esta maneira de viver, ela não é autônoma, ela é teonômica. Quando nós pensamos, eu vou fazer desse jeito, não estou nem aí. Quando nós pensamos, eu não me preocupo com a vontade de ninguém. Quando nós começamos a agir pelo nosso próprio querer, isso é autonomia e é triste. Pessoas que andam pelo seu próprio querer geram tragédias nesse mundo. Mas, quando essa maneira de ser é teonômica, nós temos a vontade de Deus sendo propagada. É viver como criaturas de Deus, como diz a 2 de Coríntios 5, verso 15. É viver na lei de Cristo. São os princípios que determinam a minha ação. As minhas atitudes é fazer a coisa certa e agir de maneira certa. Meus irmãos, essa maneira de ser, podemos dizer que é teísta, é ego-Deus, devoção do intelecto a Deus, devoção do coração a Deus, é devoção à vontade de Deus. E eu creio que vocês se lembram de uma aula que neste ano ainda passamos aos irmãos, quando nós falamos corandeu. O que significa corandeu, meus irmãos? Se lembram dessa matéria, dessa aula? O que significa corandeu? William, o que significa corandeu? Exatamente. Estamos sempre diante de Deus. Isso é teísta, é uma ética teísta. É uma ética na qual nos colocamos sempre diante da presença de Deus. Os homens estão diante de nós, mas acima de tudo, nós estamos diante de Deus. Nós estamos vivendo diante de Deus. Não é uma ética individual e não é meramente uma ética social.
Meus irmãos, temos que fazer a coisa certa e esse é o nosso grande desafio. Todos nós tomamos diariamente dezenas de decisões, resolvendo aquilo que tem a ver com a nossa vida. A vida da empresa, talvez, de alguns que são empresários, a preocupação nas nossas casas quanto a que tipo de atitudes vamos tomar em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso cônjuge. Ninguém faz isso no vácuo. Todos têm pressupostos. Ninguém pode agir de maneira precipitada. Deve pensar num código de ação onde possa se basear, onde possa viver. A isso nós chamamos de ética, o conjunto de valores ou padrão pelo qual uma pessoa entende o que seja certo ou errado e assim toma decisões. Cada um de nós tem um sistema de valores internos. No processo de fazer escolhas, nem sempre estamos conscientes dos valores que compõem esse sistema, mas eles estão lá, influenciando decisivamente as nossas opções. O crente tem um padrão, a palavra de Deus. Com quem você vai namorar? Como que você vai trabalhar? Como que você vai se relacionar onde você mora? No lugar em que você mora? Meus irmãos, Davi, até esse momento, tem demonstrado muito zelo e tem agido de maneira ética. Vamos rever um pouco disso. Meus irmãos, diferente de Saul, que procurou uma pitonisa para saber que caminho deveria tomar, quando nós olhamos no capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, Davi buscou a Deus. É o que nós já vimos, quando no capítulo de número 30, verso de número 7, Davi vai até Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, e ele traz a estola sacerdotal. E então ele pergunta a Davi, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Partiu Davi, ele e os 600 homens. Meus irmãos, na passagem que lemos hoje, podemos observar a mesma coisa. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Por que essa pergunta? Meus irmãos, Davi passou muitos anos fugindo de Saul. Davi passou muitos anos correndo de um lado para o outro, sendo perseguido por Saul. Saul muitas vezes correu o risco de perder o seu reino, preocupado com Saul, preocupado com Davi. Ele correu o risco de perder o seu reino, pois ele estava com mais preocupação por causa de Davi do que por causa dos filisteus. E é interessante que agora que Saul está morto, por isso a expressão depois disso, ele poderia automaticamente, impetuosamente sair da sua jornada. Ele estava vindo de uma campanha de batalha, como nós já lemos aqui, estudamos em outros momentos. Ele poderia voltar tranquilamente para Judá, que era a sua terra natal. É como muitos aqui que falam: pastor, eu quero voltar lá para o Nordeste, para a minha terra, sair do frio. Eu quero voltar para lá. Eu quero ficar os meus últimos dias lá. Ah, eu quero. Davi, por certo, tinha saudade de sua terra, dos parentes, e voltar para lá. Mas é interessante que o ímpeto, no caso pela morte de Saul, não foi maior do que a vontade de buscar o querer de Deus, fazer a coisa certa. Ele buscou a Deus. Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Meus irmãos, fazer a coisa certa é colocar Deus em primeiro lugar e saber o que Deus quer de nós. Qual é a vontade de Deus para nós? Nós temos duas formas para isso: a oração e a Bíblia. A oração, porque muitas vezes não sabemos qual é a vontade decretiva de Deus. Não sabemos o que Ele quer de nós. Você pode fazer planos, mas a resposta sempre virá dos lábios do Senhor. Faça a coisa certa, buscando a presença dEle em oração e sabendo o que Ele quer de você e da sua vida. Não haja por ímpeto, não haja por sua vontade. Busque a Deus.
Sejamos homens e mulheres como Davi, que buscam a vontade de Deus. Façam a coisa certa. Antes de tomar qualquer atitude, pensem no primeiro, no querer de Deus. Mas a vontade de Deus se dá também de forma preceptiva. Palavra que vem de preceito, que significa que eu devo olhar para a Bíblia e entender o que Deus quer para mim. Geralmente nós não olhamos para ela. Geralmente nós não colocamos em alta conta a vontade de Deus prescrita. E ela deve ser também avaliada. Meus irmãos, o que nós observamos é que fazer a coisa certa, fazer de fato a coisa certa, é gerar uma reação. Quando fazemos coisas certas, temos reações, tal como quando fazemos coisas erradas, temos terríveis reações. Coisas erradas geram mais problemas, mas quando fazemos coisas certas, aparentemente parece que muitas vezes não temos retorno, mas sempre há reações positivas quando fazemos coisas certas. E aqui nós temos uma reação positiva. Subiu Davi para lá, verso 2, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Ele fez isso porque Deus o autorizou, porque Deus o orientou para isso, tal como nós lemos no Salmo 143. Mas olha o que diz o verso 4, leiamos juntos. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi que os homens de Jabes-Gileade foram os que sepultaram Saul. Meus irmãos, Davi era um errante, alguém fugindo de um lado para o outro da terra. Quando ele sobe para Judá, acontece algo interessante. Este homem que era um fugitivo, passa da posição de fugitivo para rei. E por que isso aconteceu? Porque quando você faz a coisa certa, você passa a ser lembrado pela coisa certa. Aos pais que aqui estão, que os seus filhos se lembrem de vocês, porque vocês sempre fizeram as coisas certas. Meu pai foi um crente. Heronides foi um crente. Seu Ademar, meu pai, foi um crente. Minha mãe, fulana, serva de Deus, temente a Deus. Talvez você não seja reconhecido nesta vida, meu irmão. Mas se você foi um crente, alguém sempre terá algo positivo a falar. E eis aqui Davi sendo lembrado por algo bom, pela coisa certa que ele fez. Vocês se lembram do último texto que lemos? No último texto que lemos, Davi encontrou uma dificuldade entre os seus homens. Eles começaram a brigar uns com os outros, porque 200 homens ficaram à beira do riacho com as bagagens de cansado que estavam. E os outros 400 foram para a guerra. E quando eles se encontraram, os 400 disseram, vocês podem ficar com suas mulheres e com os seus filhos, mas do despojo nós não vamos repartir com vocês. Não vamos, nós arriscamos a nossa vida. E Davi agiu de uma maneira muito interessante, com generosidade. Ele repartiu em partes iguais todo o despojo. E ele não fez só isso. Ele pegou também toda aquela riqueza e levou para várias cidades de Judá e entregou para os anciãos de Judá. Meus irmãos, sabe o que esses anciãos fizeram? Olharam para Davi e falaram, esse homem é um homem de guerra, lutador, trabalhador, tem estratégia e é justo. O que nós podemos fazer com ele, já que Saul morreu? Vamos colocá-lo como rei. Reconheceram que as atitudes certas de Davi eram dignas de colocá-lo numa situação como rei. Muitas vezes nós queremos ser reis, mas sem atitudes certas. Muitas vezes queremos o respeito das pessoas, mas não damos o respeito. Davi fez a coisa certa e por isso alcançou o respeito. Por isso foi colocado como rei. Fazer a coisa certa gera lembranças positivas.
Mas fazer a coisa certa nos faz entender que estaríamos lembrados por Deus. Porque muitas vezes, talvez as pessoas não reconheçam aquilo que nós fizemos de bom. E geralmente é bom que seja assim. Porque nós não podemos fazer coisas para os outros. Mesmo que os outros muitas vezes reconheçam, é necessário que a gente entenda que a melhor coisa é saber que Deus é quem reconhece todas as coisas certas que podemos fazer. E é isso que está acontecendo aqui. Davi não se surpreende, de certa forma, ele depois será entronizado o rei de Israel, porque na verdade Davi já tinha recebido de Deus esta fala. Nós lemos na primeira mensagem a respeito desse texto que foi o próprio Samuel que ungiu Davi. Essa é a segunda unção de Davi, a primeira foi com Samuel. Lembre-se, quando ele chegou na casa de Jessé, apareceu o primeiro irmão, Eliabe. Eliabe chegou, quando Eliabe apareceu na porta, Samuel falou, pela altura, pela beleza dele, só pode esse ser o rei de Israel. E Deus disse para Samuel, tome cuidado, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E aí apareceu um, apareceu outro. Você não tem mais nenhum filho? Tem um que está lá pastoreando as ovelhas, o mais novinho de todos. Então traga ele. E foi ele, Davi, ungido rei. Meus irmãos, Davi passou muito tempo perseguido, caçado, maltratado, sendo rejeitado. Ele estava no meio dos filisteus nesse momento, foi para uma guerra contra os amalequitas. Ele passou por tanta coisa, mas nesse momento ele percebe que o que Deus tinha falado, de fato aconteceu. Ele fez a coisa certa. Ele não tomou atitudes precipitadas, ele esperou. Fazer a coisa certa é esperar em Deus, esperar o tempo de Deus. Tome cuidado, não se aveste, busque paciência. Longanimidade é uma das coisas mais importantes para o crente. O crente tem que ser paciente. Nós abrimos um trabalho evangelístico e algumas pessoas já queriam que ele já tivesse aí umas 80 pessoas. Bom, nesse mundo é fácil ter 80 pessoas pregando algumas coisas que todos querem ouvir. Mas a gente tem que ter paciência, ter calma, esperar em Deus, esperar o tempo dele. Não podemos deixar de trabalhar, de lutar e fazer a coisa certa, que é evangelizar, a tempo e fora de tempo. Mas eu não posso determinar o resultado de Deus. Eu tenho que aguardar. E vamos continuando, e vamos lutando, e vamos trabalhando. Fazer a coisa certa é saber que Deus vai nos honrar no tempo dele. Meus irmãos, esse texto mostra uma outra coisa interessante, que é fazer a coisa certa. Quando os de Jabes, Gileade, foram e sepultaram Saul, Davi automaticamente tomou uma atitude. Ele então enviou mensageiros, diz o verso 5, a estes homens, para dizer-lhes, benditos do Senhor sejais vós por esta humanidade para com o vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Meus irmãos, se todos lerem o capítulo 31, vão saber que Davi tem aqui a resposta de que Jonatas, Abinadab, os filhos de Saul e o próprio Saul foram mortos. Destruição. Meus irmãos, alguns foram e pegaram o corpo de Saul e o sepultaram. E estes homens foram os moradores de Jabes, Gileade. Se vocês lerem o capítulo 1 do livro de Samuel, vocês saberão que um jovem amalequita, mentiroso, disse que ele mesmo matou Saul. O resultado é que Davi mata este homem, porque este homem, Saul, era ungido de Deus. Se os irmãos se lembram, algumas vezes Davi poupou a vida de Saul, porque ele era ungido do Senhor, e mesmo Saul querendo matá-lo.
Davi sempre procurou fazer a coisa certa, andar nos caminhos de Deus. Mas esse amalequita foi morto porque ele não temeu fazer o que ele fez, ter feito o que ele fez. Meus irmãos, os de Jabes e Gileade foram nobres, eles fizeram a coisa certa. Eles pegaram o corpo, queimaram e os ossos foram sepultados. Verso 6, agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, e eu vos recompensarei este bem que fizestes. Ou seja, deram dignidade ao sepultamento do rei Saul. Meus irmãos, esse é um outro detalhe que a gente consegue ver em quem faz a coisa certa. Consegue olhar para aqueles que também fazem a coisa certa. Ele não somente se coloca na posição de quem faz, mas ele também se preocupa com aquele que fez, com aquele que deu também testemunho. Valoriza isso. Valoriza. Fazer a coisa certa é valorizar quem faz a coisa certa. Se você vai votar nesse segundo semestre, procure votar em quem faz a coisa certa. Procure votar em quem você conhece e reconhece coisas certas. Nosso país sofre por isso. Se você vai olhar para alguém e vai querer que essa pessoa seja sua amiga, seu amigo, e que esteja do teu lado, que você possa medir as atitudes desta pessoa e compreender se essa pessoa tem feito as coisas certas. Seria comum que o melhor amigo de um crente fosse outro crente, porque ele anda fazendo a coisa certa. Davi reconhece que os de Jabes e Gileade são pessoas que andam de maneira correta, de maneira íntegra, respeitosa, tementes a Deus. Quem você quer que esteja do teu lado? Tome cuidado com os seus amigos. Quem são eles de fato? Meus irmãos, nós devemos alcançar as pessoas fazendo a coisa certa. E devemos valorizar aqueles que fazem as coisas certas. Se existem pessoas que não fazem as coisas certas, que através do nosso exemplo sejam instigados a fazê-lo. Mas, se os outros que estão ao nosso redor são pessoas que falam palavrão, e você se sente tão bem com isso, jovens, adolescentes, me preocupo. Pessoas que vivem mentindo, que ganham a vida mentindo, isso me preocupa se essas pessoas são tão importantes para você. Meus irmãos, eu creio que Davi consegue fazer desse momento da sua vida um momento de reformulação do reinado de Israel. Porque isso vai se estender a todas as outras tribos. E no final desse capítulo, no final desse livro, Davi será coroado rei por todas as tribos. Ele se tornará uma referência. E todos se colocarão como seus súditos. Como diz o Salmo 133, todos estão unidos, porque ele foi alguém que fez a coisa certa. No final desse texto que nós lemos, ele diz algo assim: agora, pois, sejam fortes as vossas mãos, sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. O que ele está dizendo é o seguinte: vamos nos unir, vamos nos fortalecer, porque depois da morte de Saul, o reino de Israel ficou fragmentado, ficou quase todo esfacelado. É o que acontece nos versos de 8 a 13 do capítulo 31 do primeiro livro de Samuel. Todos se espalharam. Davi agora está agindo de maneira correta, através do seu exemplo, de alguém que faz a coisa certa, de alguém que pensa não somente nele, mas em todos, como um rei deveria pensar. Ele reclama forças sobre os moradores de Jabes e Gileade, para que eles se unam a Davi, para lutar, para serem valentes, para combaterem e para, de maneira comum, como um homem só, lutar a favor do povo de Israel. É assim que começa uma nova fase nesse livro, no segundo livro de Samuel, com Davi sendo o rei e sendo a figura mais importante, porque além de tudo, logo mais, o seu trono será estabelecido. E o trono de Davi estabelecido
é o trono de Jesus Cristo, pois ele é uma espécie de Cristo. E o trono de Davi estabelecido significa o trono do nosso Rei Jesus Cristo. Aqui começa uma nova fase. E logo mais virá o verdadeiro Rei, que se torna uma referência. E que por meio da sua ação e da sua conduta, todos nós devemos medir as nossas ações e as nossas condutas e saber se estamos fazendo a coisa certa. Que a luz de Cristo brilhe no meu viver e no seu viver, e assim faremos a diferença nesse mundo.